Neste gráfico, aparece o perfil de ação das diferentes insulinas e os análogos de insulina. Temos disponíveis pelo Sistema Único de Saúde as insulinas NPH e regular. Quais são os esquemas de insulinização para o paciente que tem diabetes tipo 2? Iniciamos com uma insulinização basal. Nessa forma de insulinizar, mantemos o esquema de antidiabéticos orais anterior e damos pequenas doses de insulina intermediária ou lenta, em geral ao deitar. Voltamos a lembrar que o tratamento é individualizado. Então, em alguns grupos populacionais, por exemplo, pacientes idosos, essa utilização dessa forma ao deitar pode ser trocada pelo período pela manhã. Utilizamos como base de cálculo de 0,3 a 0,5 unidades por quilo por dia e podemos ajustar de 2 unidades a cada 3 dias, conforme a glicemia de jejum. Conforme evoluímos na insulinização, podemos utilizar a NPH em 2 vezes ao dia e podemos mais adiante utilizar, por exemplo, uma dose fixa de insulina regular quando o paciente já tem uma necessidade de um esquema de insulinização que nós chamamos basal bolus. Quando iniciarmos a insulinoterapia, nós temos que deixar bem claro para o paciente a importância daquela medicação e como utilizar da melhor forma. Nos próximos slides serão apresentados 3 esquemas clássicos do tratamento intensivo de quem tem diabetes e que está utilizando insulina NPH e insulina regular. Na terapia com insulina, no esquema intensivo, utilizamos insulina NPH 2 vezes ao dia. Em geral, ela é dada pela manhã e no final do dia, que pode ser em geral mais após o jantar ou ao deitar, de preferência ao deitar, e associar a insulina de ação regular em 1, 2 ou 3 refeições. Isso vai depender de como está a glicemia na próxima refeição em que é avaliada. Então, é discutido com o paciente uma monitorização avaliada pela ponta de dedo e estabelecido um plano individualizado para cada paciente. Então, nesse slide inicial, vamos avaliar um esquema em que é dada 2 doses de insulina NPH associada a uma insulina regular, que é o que nós chamamos de bolo, no período das 8 da manhã e ao jantar. Nessa outra forma de terapia insulínica, podemos acrescentar 3 doses de insulina IPH associada a 2 doses de insulina regular. As insulinas regular cobrindo as refeições com maior quantidade de carboidrato. Ainda como esquema de terapia insulínica intensivo, podemos utilizar 3 doses de insulina NPH associada a 3 doses de insulina regular, cobrindo as 3 principais refeições. Lembrando que esses esquemas de terapia com insulina de maneira intensiva, em geral, ela é utilizada num paciente que tem mais tempo de doença, com diabetes tipo 2, e que tem uma reserva pequena de insulina, em que ele depende muito da utilização, tanto da insulina rápida quanto da insulina basal. Usar insulina significa treinar o seu paciente para aplicar de uma maneira correta essa medicação. Então, é importante usar recursos visuais e de explicação para o paciente de uma maneira que ele aprenda a utilizar da maneira correta tanto a seringa ou a caneta ou a forma que foi dada para ele como aplicar insulina. Utilizando essa figura, você pode mostrar qual é a distância que tem entre a pele, o tecido subcutâneo e a musculatura e por que o tamanho da agulha a ser aplicada. Lembrando que essa aplicação ela deve ser no subcutâneo e não é para provocar uma reação local. Então, é importante que essa aplicação seja feita de maneira correta,
Com isso, pode evitar a lipodistrofia e alterações como hiperglicemia ou hipoglicemia. Abaixo estão listados todos os fatores que podem afetar a absorção da insulina no subcutâneo. Temos que discutir com os pacientes o uso correto e o que pode alterar a absorção da insulina e ajudá-lo a entender um pouco mais a respeito das alterações que podem ocorrer caso a técnica de aplicação não seja feita da maneira correta. Lembrar que os tipos de insulina, local de aplicação, fluxo sanguíneo no subcutâneo, o volume da ingestão de insulina, atividade muscular e até o tabagismo podem influenciar na absorção desta. Ao ensinar a técnica de aplicação de insulina, é interessante apresentar para o paciente algumas figuras ou um material em que ele possa observar os locais de aplicação de insulina. No slide a seguir, encontramos os locais mais adequados para aplicação no braço, na coxa, e eles estão demonstrados na figura. Lembrar que, para que o paciente aprenda a realizar a técnica da maneira correta, é importante que nós ensinemos para ele como faz e pedir para ele repassar passo a passo da técnica, porque dessa forma teremos mais segurança que o paciente realmente aprendeu a técnica correta. Nessas figuras, mostramos os locais mais adequados para a aplicação da insulina na região do abdômen e das nádegas. A realização de técnica correta de aplicação de insulina pode evitar algumas reações adversas, como atrofias ou hipertrofias no local de aplicação. É importante alertar para o seu paciente do risco que ocorre caso ele não realize o rodízio da aplicação de insulina. Então, é importante enfocar esse aspecto. Um outro aspecto é a realização de várias aplicações na mesma região, podendo correr maior risco de hipoglicemia, principalmente se o paciente faz doses excessivas e não checa e não monitoriza essa glicemia. Outro aspecto importante a ser discutido com o seu paciente é como armazenar de maneira adequada a insulina no domicílio e em viagens. Esse vai ser um aspecto muito importante na discussão que pode afetar na qualidade e influenciar no resultado do tratamento. Então, uma boa orientação pode garantir para o paciente um sucesso da terapia. No link desse vídeo de armazenamento, podemos utilizar o recurso visual, utilizando esse link, e dessa forma o paciente poderá aprender melhor como lidar em situações de transporte. Nesse slide estão listadas algumas referências bibliográficas que podem ser consultadas. Bom trabalho! E lembre-se, dá para melhorar a qualidade de vida de quem tem diabetes e você pode ser responsável por isso.